Então, paz e bem a todos. Quero agradecer a vossa presença, a presença da Cláudia, do nosso guardião Luciano e do Maurício. A Lavínia e outras pessoas do grupo ficaram de aparecer, mas por alguma circunstância que ainda não sabemos, eles ainda não se fazem presente. Mas eu garanto que essa aula vai chegar até eles, porque todas as aulas que eu administro, eu faço questão de gravar para colocar no meu canal de YouTube. Não. Vê onde fica a câmera só. Simplesmente a câmera me filma, não filma vocês não, entendeu? Não precisa se preocupar não. Aí depois também faço edições. Eu não gravei essa parte toda que você se manifestou, né? Que você foi inspirada por Deus. Eu não gravei, comecei a gravar agora. Então vamos começar com a nossa formação franciscana. Nós falamos da cronologia e nós continuamos a falar sobre a origem de São Francisco e o seu movimento, sendo um grupo que está começando, que está fazendo uma grande caminhada, começando pelos primeiros passos franciscanos. Como formador, como diretor da formação, eu achei conveniente falar da vida de São Francisco e do surgimento dos primeiros frades. Então, sendo assim, eu quero fazer uma recapitulação até para o Maurício, que não esteve na aula passada, nem a Cláudia. Você fazer uma recapitulação e depois continuarmos com o nosso tema. E esse tema, eu espero terminar hoje, porque depois vamos falar sobre Francisco e o presépio, Francisco e o Natal, né, que são temas que pouca gente sabe sobre a vida franciscana. Nós pouco sabemos que esse hábito, esse costume de fazer presépio em nossas igrejas, que eu acho bonito, sabe? Tem casas também que eu visito de amigos que fazem um presépio no canto das suas casas, também eu acho bonito. Com certeza essas pessoas não sabem que foi Francisco que começou essa prática. Então eu quero, na próxima aula, acho que será dia 17, porque depois teremos um outro tema com o irmão Arthur. Dia 17 eu vou tentar falar sobre essa questão. É um tema muito bonito. Bem, fazendo uma recapitulação daquilo que já falamos, eu apresentei e disse, até fizemos uma viagem histórica, dizendo que diante dos abusos dos nobres, os nobres foram de família de clã, tá? E foram apoiados pelos romanos na Idade Média. Já os burgueses foram camponeses, artesãos e comerciantes que estavam subsaindo e se tornando ricos por conta dos seus esforços, por conta da sua capacidade de fazer negócio, e eles também estavam subsaindo em relação aos nobres, isto é, os nobres se sentiam enciumados por conta desses pequenos comerciantes que estavam surgindo do nada, surgindo das cinzas. O pai de Francisco, Pedro Bernardone, e a sua mãe faziam parte dessa classe de burgueses. Atenção, estou fazendo uma recapitulação da aula passada. Se uniam os burgueses, descontentes com os abusos dos nobres, para saquear os feudais, em emboscadas no centro da cidade, nas florestas, etc. E até mesmo eles faziam questão de tirar dos palácios os seus donos. Também falamos que, diante dessas guerras, dessas emboscadas, houve então um acordo de paz entre os burgueses e os nobres da cidade de Assis. Aí então surgiu uma carta de paz assinada na praça pública em novembro de 1210. Esta data marca a assinatura de um novo acordo entre as duas principais classes de Assis. Em primeira vez, são as chamadas de maiores. Quem eram chamados de maiores? Foram aquelas pessoas que tinham convênio com os romanos. Eles chamavam-se nobres, porque eles ganhavam terras dos romanos. Eles eram líderes, eles cuidavam de uma cidade. E os menores, quem eram? Aqueles pequenos comerciantes que estavam surgindo das cinzas. E o pai de Francisco fazia parte, como já disseram. Eles poderiam fazer parte dos maiores se eles comprassem também alguns direitos para estar nos maiores. E cada grupo comprometia-se com a lealdade e a cooperação com os outros, para o bem da glória e da prosperidade de Assis. E por fim, falamos, entre outras coisas, que no aparecimento da grande revolta de 1198, Francisco já teria cerca de 17 anos de idade.
E ele, Francisco, participou da invasão de Colestrada, o que resultou em sua captura e prisão por cerca de 1 ano em Perúgia. Mais tarde, ele foi resgatado pelo seu pai, já na prisão. Mas também falamos que a prisão moldou a visão deste jovem Francisco. Ele começou a pensar fora da caixa medieval. A caixa medieval era como? Era riqueza e mais riquezas. Festas das damas e dos senhores e mais festas. Mas Francisco, por mais que ele fazia parte dessa classe dos ricos, ele saiu fora da caixa. Ele começou a pensar diferente. Ele começou a dar mais foco aos pobres, aos abandonados, aos necessitados, inclusive aos leprosos. Naquela cena em que ele abraça o leproso. E leproso era a pessoa mais excluída da sociedade. Até hoje, eu disse na hora passada, que na África até hoje tem leprosos. Eu não sei como é que está o Brasil. Cláudia, Maurício, Luciano, como é que está? O Brasil ainda tem leprosos atualmente? E ninguém, eles estão numa área isolada e ninguém quer saber desse povo, a não ser os médicos. Assim também foi no tempo de Francisco. Imagine-se, na idade, quer dizer, agora, em 2022, ainda nos deparamos com essa separação de leprosos com as pessoas sãs, né? Imagine na época medieval. Mas Francisco teve a amabilidade de dar um abraço a essas pessoas, porque Francisco mudou a sua mentalidade. Francisco soube que o ser humano também são aqueles que são desprezados, que moravam inclusive fora dos muros, eram assaltados, estuprados pelos bárbaros, mas essas pessoas também eram gente, eram criatura de Deus. Inclusive a natureza, a ecologia, inclusive os animais. Francisco já tinha essa visão naquela época. E ele era chamado de maluco por ter essa visão, porque não era comum na época. Como esse cara pensa desse jeito? Como ele sai deixa o luxo, a vida fácil, para morar entre os pobres, para construir igrejas que ninguém nem quer saber? Ele era visto por isso. E nós, quando falamos da origem de Francisco e seu movimento, vamos falar que justamente esse movimento surgiu por quê? Foram pessoas que viram que Francisco não era louco. Francisco era uma pessoa que saía fora dos muros da religião e ele encarava mais a espiritualidade do que a religião. Porque quando a gente fala de religião, nós queremos separar a gente. Que eu sou evangélico, eu sou protestante, eu sou católico, eu sou anglicano, eu como carne, eu bebo vinho, eu não bebo vinho porque é pecado. A gente exclui. A religião faz isso, mas a espiritualidade não. A espiritualidade nos une. A espiritualidade não vê se você é homossexual, se você bebe vinho ou não bebe, se você é negro ou branco. A espiritualidade te aproxima. Até os animais. Eu vejo alguns vídeos que eu fico arrepiado quando vejo assim gente pulando no rio para salvar um gato, um animal, um cachorro. Eu fico arrepiado. Eu falo que essa pessoa não tem religião. Essa pessoa tem espiritualidade. Essa pessoa compreende, igual Francisco compreendeu, que todo ser vivo na terra louve ao Senhor. As plantas, os animais merecem respeito, merecem ser cuidados. E eu vejo também gente aqui no Brasil cuida dos animais, leva em clínicas. Eu fico maravilhado quando vejo isso. Essas pessoas, para mim, são extraterrestres. E eu também já vi vídeos de gente botando fogo aos animais e dando chute aos animais. Essas pessoas, eu não chamo eles como seres humanos. Eu chamo eles como pessoas. Pessoas está bom para eles, para não ofender. Seres humanos são pessoas que cuidam das plantas, que dão um abraço aos doentes, visitam os hospitais, igual Francisco fez. E nós como franciscanos, e nós como alguém que está fazendo o caminho de São Francisco, sendo seguidor de São Francisco, eu acho que não podemos fazer diferente. Francisco foi uma pessoa que eu chamaria de sobrenatural. Tanto que ele foi tão sobrenatural que a vida franciscana saiu dos muros da igreja romana. Hoje estamos aqui, igreja anglicana, luterana, de exemplo a seguir. Os espíritas, Kardec. Eu também já fui inclusive dar palestra a um centro de Umbanda sobre a vida franciscana. Então Francisco é uma vida que, assim,
tão cheia de luz que ultrapassou os muros da Igreja Romana. E hoje nós estamos aqui com a TSSF, com OSF, com OFA, que é a nossa ordem, e tantas outras que nós conhecemos. Os historiadores, inclusive os agiógrafos, Tomás de Celano é um grande agiógrafo que conta muito a vida de Francisco. Ele fala que esse encontro de Francisco com o leproso possivelmente ocorreu na primavera de 1206 e sua forma de vida começou a tomar forma concreta. Além de cuidar dos desprezados, Francisco decide também morar em habitações ou em áreas remotas, fora de Assis, em igrejas velhas e abandonadas, como as de São Damião e Santa Maria dos Anjos, a famosa igreja da Poncícula. Sabe aquela igrejinha que por cima dela tem uma paróquia, inclusive a paróquia franciscana. Eu quero pedir ao irmão Maurício Tolentino que bote um primeiro vídeo, inclusive está no meu canal do YouTube. Eu já quero recomendar, eu nunca achei esse filme, Irmão Sol e Irmã Lua. Para mim foi o melhor filme feito para explicar a vida de São Francisco. Eu vou colocar aqui um trechozinho, o irmão Maurício vai me ajudar. Explica exatamente como Francisco fez depois de encontrar a espiritualidade. Pode colocar em tela cheia, por favor. Então, falando do movimento de Francisco, foi apenas em 1208 que Francisco começou a atrair alguns companheiros de sua cidade natal. Esses homens foram Bernardo de Quintavalle, Pedro de Catânia e Egídio. Depois entrou um outro homem, um outro frade chamado Ângelo. Estes saíram das classes mais altas e médias e se voltaram para a forma de vida de São Francisco. Muitos queriam viver entre os pobres e miseráveis de Assis, com eles, como eles e por eles. Depois de algum tempo e com experiências tanto positivas quanto negativas, começaram conscientemente a pensar e a escrever sobre o que Deus os chamava a ser e a fazer no mundo. E as linhas gerais de sua forma vitae, em latim, em português seria a forma de vida, como seria? O amplo desejo, o objetivo ou a essência dessas missões de pregação além do Vale do Espoleto, que era uma cidade próxima a Assis, e também na própria cidade de Assis, provavelmente foi o que levou esses irmãos, na primavera de 1209, a pedir ao Papa Inocêncio III, em Roma, a aprovação de sua forma de vida. Foi, na verdade, um marco extremamente importante por duas questões, essa forma de vida. A primeira questão foi o seu propósito de vida que foi aprovado. Repito, depois dos frades, várias pessoas se interessaram na vida de Francisco, aquela vida que muitos chamavam de louco, mas depois deram conta que o homem não era louco, era uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que amava os desprezados. Muitos começaram a ser atraídos. Pessoas ricas, pobres, mulheres e homens. Todo mundo foi atraído pelo modo de vida. E a ordem, antes não era a ordem. E esse grupo franciscano começou a crescer tanto, que começou a incomodar alguns religiosos da época, começou a incomodar algumas pessoas, inclusive alguns ricos da época também. Aí então houve necessidade de ter uma aprovação de regras, porque naquele tempo, quando um grupo começa a ter uma forma de vida e começa a crescer tanto, tem que ter um jeito, tem que ter uma regra, tem que ter uma lei para viver. Os papas, inclusive, os imperadores, exigiam isso, porque não era só, não, eu quero fazer uma... Atualmente é assim também. Eu, por exemplo, eu e minha esposa temos uma ONG. Olha, você não vai conseguir ajudar as pessoas se não tiver um estatuto, um alvará e tudo mais. Assim também naquela época era assim, cresceu tanto. Quem são vocês? Por que estão pregando? Vocês não são diáconos, não são ordenados? Por que vocês falam em nome da igreja? Então houve a necessidade de ter uma aprovação. Foi então que Inocêncio III
em Roma fez essa aprovação. E aí então tem essas duas questões importantes dessa aprovação. Primeiro, pela forma de vida que foi aprovada. E depois, porque foram autorizados a espalhar sua mensagem de penitência na forma de pregação moral. A partir dali, eles poderiam ir mais além. E nós vamos ver que eles foram até Marrocos. Os frades, depois da aprovação, foram ousados. Tanto que foram até a África. Tanto que vieram até aqui no Brasil. Entendeu? Tudo por conta dessa aprovação. Então foi também por conta desta forma de vida, e menos importante, a legitimidade papal, que abriu a porta para um influxo súbito e mais rápido de seguidores cada vez mais numerosos. Movimento de Francisco com Francisco, naquela época, e agora movimento de Francisco sem Francisco, que somos nós. A OFM, Ordem Franciscana, Ordem dos Frades Menores, OFM Capuchinhos, o OFM Conventuais, Ordens Terceiras, Toca de Assis, e nós também, a TSSF, OFA, que somos nós, somos todos frutos da Ordem Franciscana sem Francisco, movimento de Francisco sem Francisco, mas que temos o mesmo ideal. E entre outras, fora da Igreja Anglicana, fora da Igreja Romana, com um número crescendo, houve os primeiros capítulos e sua expansão, e por conta disso, e diretamente, surgem alguns assuntos: o trabalho, o dinheiro, esmolas e moradia. Para os primeiros irmãos que haviam deixado para trás a segurança de suas famílias, pois eles eram ricos, muito ricos, não tinham necessidade de se preocupar com a vida, esses também seguiram Francisco. E uma forma de vida, de subsistência para essas pessoas que tinham uma vida já regrada e que agora entram numa vida, de pobreza, de humildade, eles também tinham necessidade, começaram a pensar em ter necessidade de encontrar trabalho. Mas esse trabalho não era trabalho qualquer. Era um trabalho que era absolutamente essencial. Eles trabalhavam primeiro e principalmente para se sustentar. Inicialmente, todo trabalho que pudesse ser feito tinha que ser sem perigo às suas almas, sem estar corrompido. Eram trabalhos que não feriam a sua reputação como religioso, como seguidor de São Francisco ou como os verdadeiros seguidores de Cristo. Muitos frades encontravam emprego em leprosaria, como a gente falou anteriormente, ou em asilos locais. E qualquer trabalho que envolvesse o uso de dinheiro era proibido. Eles não recebiam remuneração. Os frades também não podiam comandar esses locais como responsáveis do trabalho. E às vezes eles faziam questão de morar no local. Assim, tipo, eles trabalhavam para morar em algum local, ou então para ganhar aquele local como uma fraternidade. Eles também não podiam chamar qualquer lugar de seu ou defendê-lo como qualquer pessoa normal. Para terminar, todos esses valores radicais tinham como premissa as lições ensinadas por Francisco em seus encontros com o leproso. Estas experiências se tornou o fundamento do início da fraternidade, fazendo votos de viver ao lado de seus desafortunados irmãos e irmãs. Os frades pretendiam criar um tipo de sociedade alternativa, construída sobre os princípios de amor, respeito e misericórdia de Cristo, onde nenhuma criatura de Deus seria negligenciada, todos seriam chamados de irmãos menores. Vocês lembram quando eu falei dos maiores? Os feudos eram maiores. Se for na Netflix, tem vários filmes medievais que explicam muito bem como é que era. Era o senhor, todo chique, mas via as mesas cheias, as roupas chiques e os casarões. Olha, atualmente, visita um lugar antigo para ver como é que era a casa dos imperadores, dos reis. Era ostentação pura. o quintal, o jardim era maior que a casa
Claro, a casa também era gigante, gigantesca. Mas o quintal também, o jardim. Enfim, eles viviam um luxo extremo. E eles eram chamados de maiores por conta disso. Nós somos os maiores. Nós mandamos, nós matamos, nós julgamos, nós fazemos o que nós queremos. Mas Francisco sai do maior e vai no menor. Mora com os desprezados. Antigamente as cidades tinham muros. Tá bem, Cláudia. Tá bom. Mas antigamente, Cláudia, quem morava nas cidades eram as pessoas que tinham condição de pagar os impostos, porque eles eram guardados pelos seguranças. As cidades tinham muros. Por conta das invasões bárbaras, as cidades tinham muros. E ali sempre tinha seguranças para que os bárbaros não entrassem na cidade para estuprar, para roubar, para matar. Porque tinha seguranças para isso. E os imperadores, os reis, esses feudos, eram muitas vezes responsáveis dessas seguranças e dos outros súditos, para controlar e dar segurança ao povo que morava dentro dos muros. E eles, então, para morar nos muros, tinham que dar impostos 3 vezes ao ano. Um imposto pesado que davam aos imperadores 3 vezes ao ano. E às vezes, esses imperadores faziam tantas festas que eles pediam, para além de 3 vezes que estava na lei de dar impostos a esses ricos e imperadores, também, quando eles faziam festas extras das madames e tudo mais, danças e enfim, eles pediam impostos extras. Então o povo não aguentava mais. Mas o povo tinha que ficar aí dentro para ser protegido. Agora, quem morava fora dos muros? Os pobres, os leprosos, aqueles pobres que não tinham nem o que comer. E Francisco morava dentro do muro, porque o pai era rico de Francisco. Ele era comerciante, ia até na França vender tecidos e voltava para a Itália. Mas Francisco saiu dos muros de Assis e foi morar fora dos muros, à mercê dos bárbaros, à mercê da pobreza, da doença. Esse foi o Francisco. E Francisco ensina aos seus menores, querem fazer parte desse modo de vida? Ninguém tinha que ser maior que ninguém, apesar dos seus estudos e formações. Tanto que Antônio de Pádua foi lá, eu sou padre, tudo muito bem, você é padre. Com humildade, devoção, ensine os teus irmãos menores. Não fica aqui com o nariz empinado porque você é teólogo, você é estudado. Você tem que ser o que mais serve os outros. Tem relatos que os frades mais estudados eram que serviam comida para os frades na mesa, para provar a sua devoção e a sua forma de vida espiritual cristã. Todos deviam acolher e abraçar os desafortunados, os leprosos. Todos os frades que queiram seguir esse caminho têm que abraçar os desprezados. Quantas vezes nós vamos à igreja, mas vimos gente na calçada da nossa casa e nós não vimos Cristo nele? E Cristo, em uma das passagens de Mateus, fala que eu tive com fome e vocês não me deram de comer, tive sede, não me deram de beber, estava nu, não me deram de vestir, estava enfermo, nunca foram me visitar. Mas nós, franciscanos, devemos ser diferentes.